Fala, fala galera! Priscilane na área, meus filhos, para mais um vídeo de correção de redação. E hoje nós continuamos com as correções para a Unicentro, só que o tema mudou. O tema é sobre os influenciadores digitais, na questão nas decisões na juventude, especialmente ao consumo. Vamos lá. Influenciadores digitais nas decisões da juventude, especialmente no que diz respeito ao consumo, tudo bem? Então vamos lá para a primeira correção da redação, querido. Olha lá. A aluna colocou como título História da Ilusão. Em 2007, ocorreu uma revolução dos aparelhos eletrônicos, permitindo o avanço das redes sociais. Nesse contexto, nota-se que a tecnologia adquirida deu um apoio para os influenciadores digitais. Atualmente, observa-se que a atuação desses influenciadores está causando um erro irreparável nos jovens, devido à omissão da realidade e o incentivo ao consumismo. Então, olha lá. Quando você coloca ocorreu uma revolução, parece que eles se juntaram e revolucionaram tudo. Tá vendo? Então aqui, ó, eu sugiro que você coloque assim, ó, os aparelhos eletrônicos, né, sofreram alterações ou foram melhorados, entendeu? Algo nesse sentido, ou houve inovações tecnológicas, né? Então, ó, em 2007 ocorreu uma elevada inovação tecnológica dos aparelhos eletrônicos, que permitiu o avanço das redes sociais e, consequentemente, das relações de consumo, entendeu? E aí você já traz o consumo. Nesse contexto, nota-se que a tecnologia adquirida deu um apoio para os influenciadores digitais. Ó, deu um apoio, ficou muito marca de oralidade. Como assim deu um apoio, né? Então aqui acabou ficando muito marca de oralidade. E perceba que não há uma articulação efetiva entre aquilo que você traz no primeiro período e aquilo que você traz na sequência. Então você colocou assim, ó, ocorreu essa evolução, né? Então, assim, ó, e consequentemente das relações de consumo. Isso foi potencializado, ó, isso foi potencializado pelo surgimento dos influenciadores digitais, tá vendo? Porque aí, meu amor, você vai amarrando os períodos, ele não fica deslocado, você vai conseguindo amarrar esses períodos para fazer sentido mesmo, né? E aí cuida com a repetição, né? Então aqui você poderia colocar, né? Observa-se que a atuação desses causa, evita o está causando, está fazendo, está comendo, está bebendo. Então causa um erro irreparável nos jovens. Como assim um erro irreparável nos jovens? Devido à omissão da realidade e ao incentivo ao consumismo. Aqui você poderia ter colocado algo mais ou menos assim, ó. Nessa perspectiva, essa irresponsabilidade de muitos influenciadores enseja o consumo desenfreado por muitos jovens, o que acaba influenciando ou que os influencia de maneira irresponsável, não, de maneira exacerbada, de maneira que potencializa o caos, de maneira que agrava a situação, entendeu? Então você já pode trazer aí bem certinho, ao invés de fazer devido a um erro, né, irreparável, eu acho que ficaria mais pensando nessa questão de que isso faz com que eles tenham atitudes que não são condizentes com a realidade deles. Eles acreditam que eles vivem a vida dos influenciadores digitais. É relevante abordar a falsa imagem demonstrada para o público jovem. Nesse sentido, as blogueiras utilizam filtros com suas fotos e vídeos que transmitem omissão de sua realidade. Contudo, é preciso ressaltar a obsessão dos jovens pela busca de um corpo perfeito, com base em um corpo que só existe nas redes sociais.
Olha só, primeira questão que eu quero que você veja. Quando você faz o tópico frasal, você precisa retomar aquilo que você mencionou. E esse tópico frasal, ele precisa estar articulado com o seu argumento, ele precisa estar relacionado com aquilo que você desenvolveu. E aí, perceba que você traz, né? Ó, as blogueiras utilizam filtros com suas fotos que transmitem omissão de sua realidade. Como assim omissão de sua realidade? Sob qual perspectiva? Tá vendo? Ó, sob qual perspectiva que há uma omissão da realidade? Então aqui ficou um pouco confuso. E aí, olha só, o contudo, ele deve ser usado para inserir, né, uma ideia contrária. Então, sempre que você quiser usar o contudo, é para inserir uma ideia contrária. Estou feliz, contudo, estava chorando. Sei lá, está quente, contudo, vou à praia. E aí você colocou, é preciso ressaltar a obsessão dos jovens pela busca de um corpo perfeito, com base em um caso, um corpo que só existe nas redes sociais. E aí, perceba, olha só, que aqui você não falou nada para mim do consumo, amor. Você não falou do consumo. Então aqui você acabou não deixando claro o consumo. E aí você poderia ter feito algo mais ou menos assim, ó. É fato que essa influência negativa afeta a percepção de realidade dos jovens. Assim, devido à sociedade do espetáculo, se materializar nos stories, jovens acreditam que essa é a única forma real de viver. E Guy Debord, enfim, estava certo ao afirmar que a sociedade, e aí você poderia explicar o conceito, entendeu? Sei lá, você poderia explicar o conceito. O que eu quero que você veja? Que você tem que falar a questão, né? Da sociedade do espetáculo, você tem que falar da alusão, você tem que falar do autor, e aí você colocou, né, a percepção de realidade. E aí, quando você fala em sociedade do espetáculo, você vem falando do quê? Dos padrões de beleza que não existem. E aí você corrobora afirmando que esses jovens, eles querem o quê? Eles querem ter o corpo das blogueiras, eles querem ter a vida das blogueiras, a aparência das blogueiras. E não importa quanto isso custe, não importa como eles vão fazer, eles vão contratar cirurgia plástica, eles vão fazer harmonização facial, preenchimento labial, unha de gel, cílios postiços, eles vão fazer isso. Então lembre-se que não é apenas falar da influência das blogueiras, é falar da influência das blogueiras na questão do consumo. E procure sempre trazer a alusão na sua redação. Procure ativar o seu conhecimento de mundo, trazer informações de outras áreas para o seu texto. Outro fator importante é a influência sobre o consumismo. Os influenciadores digitais utilizam sua imagem para vender produtos enganosos. O livro Sociedade do Espetáculo, Guy Debord, demonstra que tudo na sociedade capitalista está mercantilizado e envolvido por imagens. A partir da citação, percebe-se que atualmente tudo está em volta de aparências, não de importância. Então, olha só, cuidado com o atualmente, você já havia mencionado o atualmente aqui no seu texto, então cuidado com o atualmente. Cuidado para você não fazer a partir da citação. Quando você for fazer o gancho semântico, quando você for fazer a articulação
entre os períodos, é importante que essa articulação ela seja sutil, que essa articulação seja relacionada e que ela não seja apenas apresentada no texto de uma maneira superficial. E aí, aqui, você poderia, por exemplo, ter falado da banalização do consumo, né? Já que eu mencionei lá em cima o Guy Debord, você poderia ter falado assim, ó, a banalização do consumo, né? E aí você poderia, por exemplo, ter falado da Sugar Baby, dessa música do Véio da Lancha, você poderia ter falado como as pessoas romantizam essa vida das blogueiras, e aí elas acabam fazendo aquilo que for necessário para ter fama. E aí isso se relaciona se envolvendo em polêmicas, se envolvendo com pessoas, né, muito mais velhas, usando da prostituição para conseguir isso daí. Você poderia falar, por exemplo, das traições que acontecem, enfim, há muitas perspectivas que podem ser desenvolvidas. Eu quero que você procure ampliar aí as articulações entre os períodos e eu quero que você aprofunde um pouco mais, tudo bem? O limite mínimo é 17, então vamos lá aumentar um pouquinho mais, principalmente na sua argumentação, tá bom? Eu quero que você aprofunde um pouquinho mais na sua argumentação. Diante dessa problemática, fica claro que a atuação dos influenciadores digitais está fragilizando os jovens, pelo fato de possuírem em seu objetivo uma ilusão e obsessão por comparar objetos que possuam a recomendação das blogueiras, né? Quem que possui, né, em seu objetivo? Então aqui você poderia ter retomado de uma maneira mais enfática a sua tese e fazendo também uma menção aí ao tema da redação, retomando as alusões que você mencionou, tudo bem? Então olha só, meu amor, eu quero que você cuide para não escrever o texto de uma maneira muito superficial, e eu quero que você procure relacionar melhor o seu título com o texto. Perceba que ainda está um pouco deslocado esse seu título do texto que você escreveu. Então eu quero que você dê uma melhoradinha nesse sentido, tudo bem? Então lembre-se, antes da gente chegar lá na nossa máxima, na nota máxima, nós precisamos passar pelo 18. Eu quero que você aproveite essa semana até a nossa próxima aula para maratonar os vídeos aqui do canal e de correção, tudo bem? Por quê? Porque aí você vê como que a Fia usou, como que o outro Fio usou, e aí você começa a se apropriar dessas outras formas de escrever e traz isso para o seu texto também, beleza? Bora escrever redação? Bora, meu filho!